Posso? Bom dia, ouvintes da Rádio Assunção Cearense. Bom dia, internautas do blog do Edson Silva. Estamos começando agora o nosso programa, o blog do Edson Silva, na Rádio Assunção Cearense. Começando pelo caso do senador Marcos Duval, em conluio com o ex-deputado federal Daniel Silveira e o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro. Estranho o fato de, até agora, esse escândalo que se rompeu na semana passada, quando o próprio Marcos Duval disse que, a chamado do ex-deputado Daniel Silveira, esteve reunido com o, à época, ainda presidente Jair Bolsonaro, para discutir um esquema que resultasse num golpe de Estado para impossibilitar a posse do presidente Lula. Ele disse isso, deu entrevista, depois mudou o tom da conversa, deu mais de uma versão para o fato, mas o fato foi confirmado, inclusive, pelo senador, filho do ex-presidente Bolsonaro, da tribuna do Senado Federal, dizendo que a conversa, o encontro houve, mas não tinha nada de ação criminosa nesse caso. Sim. O Código Penal brasileiro tem uma figura que se chama crime tentado. Está lá no artigo 14. É aquele tipo de crime que os marginais arquitetam e ele não é concluído por alguma razão, até alheia ao interesse do próprio marginal ou dos marginais que o forjaram. Foi isso que aconteceu. Eles três estiveram reunidos, acertando como o senador Marcos Duval iria até ao ministro Alexandre de Moraes, admitindo-se aí que houvesse uma certa aproximação entre ambos. O ministro Alexandre de Moraes negou peremptoriamente que tenha alguma relação de amizade próxima com o senador Marcos Duval. Pois bem, mas o encontro era para que Marcos Duval levasse um equipamento para conversar com o ministro Alexandre de Moraes e estimulasse o ministro Alexandre de Moraes a dizer alguma coisa que o comprometesse. Essa fala do ministro estaria sendo gravada por um órgão do governo federal, não se diz qual, admite-se que seja a própria ABIN, mas não há nenhuma confirmação disso. Então, essa conversa gravada do ministro daria margem, então, a que o ex-presidente Bolsonaro fizesse, então, o que ele premeditou há muito tempo, dar um golpe de Estado. Pois bem, houve a tentativa do crime. O crime não foi consumado, mas o Código Penal diz que tentativa de crime é sujeito à pena correspondente àquele crime que estava sendo objetivado. O Senado da República, desde o primeiro momento, já devia ter vindo a público, através do seu presidente, Rodrigo Pacheco, um democrata até aqui reconhecido pelos seus discursos e pelas suas ações, já deveria ter vindo ao público e dizer que aquela Casa do Congresso Nacional tinha aberto um procedimento para, ao final, em sendo verdade, como tudo leva a crer que foi, o senador Marcos Duval venha a perder o mandato. O Senado da República
não é lugar para quem arquiteta crimes de qualquer espécie, sobretudo desta, de decretar um estado de sítio, uma tomada de poder no país. O senador Rodrigo Pacheco está devendo à sociedade brasileira um posicionamento do Senado Federal, que já devia ter aberto o procedimento administrativo para, em sendo concluído, confirmando a tentativa de crime a ser perpetrado com a participação do senador Marcos Duval, que ele venha a perder o seu mandato. O ministro Alexandre de Moraes, na sexta-feira, confirmou que o senador Marcos Duval o procurou para relatar a tramóia, mas ele, Marcos Duval, não quis oficiar a denúncia, alegando que poderia ser desmentido. Aliás, o próprio ministro Alexandre de Moraes poderia ter dado voz de prisão ao senador. Mas vamos ouvir o que disse o ministro. E o senador, ao conversar comigo, não adiantou qual seria a conversa, o que ele me disse foi que o deputado Daniel Silveira o teria procurado, e ele teria realmente participado de uma reunião com o ex-presidente da República, e a ideia genial que tiveram foi colocar escuta no senador, para que o senador, que não tem nenhuma intimidade comigo, eu conversei exatamente 3 vezes na vida com esse senador, para que o senador pudesse me gravar, e a partir dessa gravação, e aí até onde chegou o senador, a partir dessa gravação, pudesse solicitar a minha retirada da presidência dos inquéritos. Eu indaguei ao senador se ele reafirmaria isso e colocaria no papel que eu tomaria imediatamente o depoimento dele. O senador me disse que isso era uma questão de inteligência, e que, infelizmente, não poderia confirmar. Não, eu levantei, despedi do senador, agradeci a presença, até porque o que não é oficial, para mim, não existe. Foi exatamente essa a tentativa de uma operação tabajara, que mostra exatamente o quão ridículo nós chegamos na tentativa de um golpe no Brasil. Tudo isso está sendo apurado, eu determinei a oitiva ontem do senador, a Polícia Federal já realizou essa oitiva, e as investigações por parte da Polícia Federal seguirão, para que nós possamos, assim que chegar, analisar a responsabilidade de todos aqueles que se envolveram na tentativa de golpe, sejam os executores, e nós temos hoje em torno de 950 pessoas que permanecem presas, inclusive a pedido da Polícia Federal, com parecer da Procuradoria-Geral da República. Mais de 560 pessoas foram soltas com medidas cautelares, que devem ser cumpridas. Nós temos já apurações adiantadíssimas em relação aos financiadores, aos grandes financiadores. Isso já vinha sendo investigado desde o ano passado. Lamentavelmente, o ministro Luiz Roberto Barroso bem salientou a necessidade de educação para formarmos uma elite pensante, uma elite que possa cada vez mais auxiliar no Brasil. Lamentavelmente, nós temos uma parte da elite que flertou com o golpe durante 4 anos e, a partir do ano passado, financiou essa tentativa de golpe, e as investigações estão chegando a esses financiadores, e também as autoridades públicas que, de forma covarde, dolosamente, ou se omitiram, foram coniventes com a tentativa de golpe. Senador Marcos Duval, ainda na mesma sexta-feira, disse que o ministro Alexandre de Moraes não o orientou
a fazer a denúncia. Vamos ouvi-lo. Pode salvar o Brasil. Eles colocariam um equipamento de gravação, teria um veículo já próximo ao STF, captando o áudio, e eu nessa reunião com o ministro Alexandre, eu conduzindo para ele falar que em alguns dos processos dele, ele ultrapassou a linha da Constituição. E aí eu disse de pronto que eu não iria fazer isso, né? Não iria fazer esse tipo de ação, porque eu falei, olha, presidente, e Daniel, isso é ilegal. Daniel é que estava conduzindo a reunião e repetindo, o meu entendimento ficou claro do tipo, presidente, se eu conseguir um senador para gravar, você topa? Como se fosse isso. Não foi dito isso, mas deu para entender que seria isso. Se eu falasse, não, eu topo, possivelmente o presidente poderia dizer, então vamos pensar nisso. E eu não fiz isso antes por conta de não expor o ministro Alexandre, exatamente por ser informações que a gente trata na área da inteligência. Se ele dissesse, então faça uma denúncia, ou ele pode ter inserido essa informação dentro do processo dele, eu não sei, são coisas que a gente não pergunta, né? Mas o que eu pude fazer, para não prevaricar, é reportar ao ministro. Aquela hora que eu postei, se fosse no horário comercial, eu tinha saído. Quando eu acordei com o telefone da minha filha, aí que eu comecei a falar, não, então, se eu sair, eu não vou mostrar o resultado do meu trabalho e por que eu estou sofrendo essa perseguição de reputação, né? Então, eu vim pedir para a minha equipe me esperar, que eu queria reunir, antes de falar com vocês da imprensa, e a minha equipe pediu para que eu ficasse, então, tentou me convencer. E meus colegas, eu desci para marcar presença e todos me abordando, falando, pelo amor de Deus, não saia, não saia, não saia. E isso mexe com a gente. Não devia nem ter entrado no Senado, que dirá alguém pedir para ele não sair. O senador Marcos Duval falou aí em prevaricação. O que ele fez não foi evitar o crime de prevaricação, não. Isso, no mundo do crime, o que ele fez pode taxá-lo de alcaguete. É aquele criminoso que participa de uma tramóia e vai avisar a futura vítima ou o objetivo daquele crime. Liberdade de expressão tem sido tema muito falado no Brasil nos últimos anos e, ultimamente, tem se intensificado mais ainda. Hoje, um longo artigo do jornalista Carlos Alberto de Franco, no jornal O Estado de São Paulo, trata desse tema. Stephanie. Bom dia, Edson. Bom dia, ouvintes da Rádio Assunção e internautas do blog do Edson Silva. O Estadão destaca que bons propósitos não justificam o recurso a meios ilegais ou antiéticos. É que há isso que, infelizmente, estamos assistindo no Brasil, usando como pretexto os criminosos atos de depredação contra as sedes dos 3 poderes em Brasília em 8 de janeiro. O governo Lula deve enviar ao Congresso Nacional um pacote com medidas supostamente para coibir novas ações de vandalismo contra as instituições. O pacote deve priorizar 4 eixos: uma emenda constitucional para criar a Guarda Nacional, uma medida provisória sobre a internet e 2 projetos de lei, um para aumentar penas para crimes contra o Estado Democrático de Direito e outro para agilizar a perda de bens para quem participa de crimes contra o Estado. Trata-se, creio, de um conjunto de medidas pouco alinhadas com as práticas das democracias maduras e com visível afinidade com sistemas autocráticos. O mimetismo não deve sequer a preocupação de disfarçar a Guarda Nacional estar, por óbvio, inspirada na Guarda Nacional Bolivariana de Venezuela. Trata-se de medida desnecessária e de alto risco, que pode criar um exército paralelo
sobre o comando do Executivo. Deixa de ser uma força de Estado para satisfazer as demandas do governante de turno. Capitão Wagner, ex-deputado federal, o mandato dele terminou no dia 31 de janeiro. Mas na vaga dele ficou a mulher, Daiane do Capitão, foi como ela foi conhecida, como ela foi votada na campanha eleitoral de outubro passado. O Capitão Wagner deixou de ser deputado, mas a mulher começou a ser deputada. Pois bem, o Capitão Wagner assumiu agora pela manhã o cargo de secretário de Saúde. Secretário de Saúde do município de Maracanaú. Como já dissemos em outro momento, isso gerou uma certa especulação no meio político, sobretudo no campo da oposição, porque entendem alguns que o capitão Wagner, em assumindo um cargo de secretário de Saúde do município de Maracanaú, mesmo sendo um dos grandes municípios do estado do Ceará e localizado aqui na região metropolitana de Fortaleza, ele perde espaço no todo da oposição no estado. O capitão Wagner saiu da última eleição estadual como o segundo candidato a governador mais votado, saiu como um homem que poderia liderar ou ser um dos principais líderes da oposição no estado do Ceará. Essa decisão dele gera dúvida quanto à permanência nessa posição de uma das principais lideranças da oposição no estado. Até porque ele não vai ter tempo bastante para conversar com os membros da oposição, articular a oposição e fazer campanha para as próximas eleições majoritárias. Um secretário de saúde, em qualquer administração pública hoje no Brasil, é muito cobrado, muito cobrado. A saúde pública municipal, estadual, federal, toda ela deixa muito a desejar e não se vislumbra a curto prazo uma perspectiva de solução para atender a maioria dos problemas de saúde da população brasileira. Além do mais, o capitão não deve ser um expert em saúde. Ele conhece muito realmente da área de segurança. Foi toda essa sua formação e tem sido esse o seu discurso principal nas campanhas eleitorais de que tem participado, tanto quando disputou a Prefeitura de Fortaleza, como quando disputou o governo do Estado ainda no ano passado. Mas vamos aguardar para ver o que é que vai dar. Sem dúvida, ele pode estar arquitetando alguma coisa que ainda não conseguimos alcançá-la. Ele pode, quem sabe, estar pensando em ser candidato a prefeito de Maracanaú em 2024, embora o atual prefeito possa ser candidato à reeleição. O Roberto pode ser candidato à eleição, mas os dois podem entenderem que não é tão importante para o Roberto ser reeleito prefeito de Maracanaú, o que seria com uma certa facilidade, admitindo-se a sua liderança no dia de hoje. Ele é a principal liderança do município de Maracanaú e tem condições de reeleger-se e eleger um outro nome
que realmente agrade à população daquele município. Poderia estar pensando nisso, o capitão se disputar a prefeitura, conseguir ser eleito prefeito de Maracanaú e estruturar melhor a sua campanha de governador do estado na próxima disputa estadual. Isso tudo fica no campo da especulação. Agora é o momento de sabermos quais as nossas manchetes, as manchetes do blog do Edson Silva. Letícia. Bom dia, Edson. Bom dia a todos que acompanham o nosso programa desta segunda-feira, ouvintes da Rádio Assunção Cearense e internautas do blog do Edson Silva. Com as atualizações feitas no nosso blog hoje, temos que cerca de 7.800 eleitores de Palhano, aqui do Ceará, foram às urnas. José Dulalá, como é conhecido, é o novo prefeito do município cearense. José Luciano da Silva, da coligação União e Renovação, que faz parte do Partido dos Trabalhadores, foi eleito para prefeito com 3.938 votos, cerca de 51% dos votos válidos. A vice-prefeita é Joelma Xavier. Mais de 220 pessoas estiveram envolvidas em todo o processo eleitoral. Letícia, vale aí uma observação, porque a Justiça Eleitoral está fazendo eleições complementares em vários municípios brasileiros. Aqui, por exemplo, ontem, 5, deveriam ter acontecido 3 eleições. Uma em Pacujá, outra em Iguatu e esta de Palhano. As 2 primeiras foram suspensas. Elas não foram canceladas em definitivo. Elas foram suspensas por decisão do Tribunal Superior Eleitoral. Essas eleições suplementares são marcadas pelos tribunais regionais eleitorais. E o do Ceará havia marcado para o dia 5 de fevereiro, ontem, 3 eleições: Iguatu, Pacujá e Palhano. Iguatu e Pacujá, o Tribunal Superior Eleitoral havia suspendido. Mas, muito bem, como estavam dizendo, essa eleição de Palhano é diferente das outras. A eleição que vai ocorrer ainda em Pacujá e em Iguatu é exatamente porque a Justiça Eleitoral constatou irregularidade dos candidatos eleitos na última eleição municipal e, por isso, eles perderam o mandato. No caso de Palhano, foi uma fatalidade. Primeiro, morreu o prefeito eleito e depois morreu o vice-prefeito. Então, houve a necessidade de se fazer a eleição, Letícia. Exatamente, Edson. Bom, também temos que o Senado Federal analisará pelo menos 18 novas indicações a serem feitas para substituir nomes cancelados por Lula. Conforme a listagem, foram derrubadas indicações encaminhadas desde o dia 9 de dezembro de 2021, como é o caso da vaga para a diretoria da Agência Nacional de Cinema, a Ancinha. Também temos que medalha retirada por Bolsonaro será entregue por Lula a cientistas. O infectologista Marcos Vinícius Guimarães de Lacerda e sanitarista serão condecorados pelo governo federal com a Ordem Nacional do Mérito Científico. Também temos que a ministra Luciana Santos assegura reajuste de bolsas de pesquisa ainda no primeiro semestre deste ano. O reajuste foi uma promessa da campanha do presidente Lula. E o Supremo Tribunal Federal confirma prorrogação até dezembro deste ano da execução da Lei Paulo Gustavo. A decisão, tomada em sessão virtual extraordinária do plenário, realizada ao longo da última quinta-feira. Com os destaques agora dos principais jornais brasileiros, iniciando pelo Estadão, a principal manchete é uma manchete internacional de uma tragédia, um terremoto de alta magnitude, deixa mais de 1.300 mortos e cerca de 3.000 feridos na Turquia e na Síria. O número de vítimas deve aumentar, segundo autoridades.
O tremor de magnitude 7,8 na escala Richter foi sentido no Líbano e também no Chipre. Também temos que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, quer parceria público-privada para mudar a sede do governo paulista. Um projeto prevê viabilizar mudança de repartições para a região da Cracolândia, no centro da capital. E também temos sobre o Poder Executivo que a Comissão de Ética libera ex-ministros de Bolsonaro para atuar no setor privado. Pela regra, eles deveriam cumprir 6 meses de quarentena para evitar um conflito de interesses. Com os destaques do Globo, também temos em principal manchete sobre a crise humanitária dos povos Yanomamis, que uma operação para expulsar 20 mil garimpeiros ilegais da terra indígena terá cerco logístico e vai contar com 500 homens. Ministro da Defesa, José Múcio, vai ao local, ao lado dos comandantes militares, para marcar o início dessas atividades. Também temos a coluna de Bela Megali, que destaca o fator Arthur Lira, faz Valdemar enquadrar bolsonaristas do Partido Liberal pela primeira vez. O novo Congresso apresenta na primeira semana 374 projetos e requerimentos. Com os últimos agora da Folha de São Paulo, temos que denúncias da Procuradoria-Geral da República contra golpistas antes de fim de inquéritos irritam a Polícia Federal. E também temos que críticas de Lula ao Banco Central têm efeito reverso e elevam a expectativa de inflação e também pressionam juros. Bom, nós estamos já caminhando para o encerramento do nosso programa, mas eu gostaria de fazer um convite a todos os ouvintes da Rádio Assunção Cearense e internautas do blog do Edson Silva para acompanharem o nosso programa também na TV Otimista a partir de 12h40. Ficaremos muito gratos com a audiência das senhoras e dos senhores. Encerrando, nós vamos dizer que tem um grupo de WhatsApp aqui em Fortaleza, grande, relativamente grande, do qual participam secretários de Estado, secretários da Prefeitura de Fortaleza, prefeitos, empresários, jornalistas, enfim, um grande número de pessoas, o reitor da Universidade Federal do Ceará e reitores das universidades estaduais. Pois bem, este grupo, ontem à tarde, ficou em polvorosa na discussão de uma notícia nada agradável para o estado do Ceará. São os assaltos que estão acontecendo a barcos, a navegações pequenas, que trazem turistas para o estado do Ceará. Elas estão sendo atacadas aqui em Fortaleza, nas águas dos mares de Fortaleza. E as pessoas preocupadas com a repercussão negativa que isso terá no mundo inteiro, principalmente porque o Ceará vende para o turismo do mundo o sol. E aqui essas pessoas estão chegando e encontrando assaltantes. O motivo da discussão de ontem foi o assalto a um veleiro com bandeira do Panamá. Levaram tudo do veleiro e dos ocupantes da embarcação. Obrigado pela audiência dispensada. Prometemos estar de volta amanhã com a proteção de Deus às 11h45. Letícia. Eu também faço meus agradecimentos a todos que acompanharam o nosso programa de hoje. Vocês podem ver mais notícias apontando a câmera do celular de vocês para este QR Code. Espero revê-los no nosso programa de amanhã. Até lá!